Obrigado pelo convite. É um prazer falar, como o Pagura disse, para uma plateia multidisciplinar. Eu acabo de vir de um congresso que está acontecendo de oftalmologia da Unifesp, e eu tenho achado que nós somos muito mais úteis em plateias não oftalmológicas que não fazem parte da nossa especialidade do que quando é da nossa especialidade. Eu vou tentar dividir essa conversa em algumas coisas que são muito importantes do ponto de vista oftalmológico estrito e algumas coisas que são muito importantes do ponto de vista prático para quem não é oftalmologista. Algum tempo atrás existia, e provavelmente na formação de todos vocês, ou de muitos de vocês, essa divisão de que vamos encaminhar para o oftalmologista rapidamente o que acontecer, e isso, no meu modo de ver, foi um movimento corporativo que não serviu a muita coisa, porque as nossas clínicas não ficaram mais cheias por causa disso, e a população acabou tendo um cuidado um pouco menor por conta disso. Eu acho que a gente deve realmente encaminhar, se for o caso, com toda a complexidade possível do conhecimento, e não encaminhar, mas sim tratar com toda a segurança possível que vocês têm. Em relação a... Vamos ver se a gente consegue para o próximo. Tá bom. A epidemiologia de trauma, vocês já sabem, mas isso é um estudo feito pela Associação Mundial de Trauma, dizendo que 13% dos traumas estão relacionados a esporte, e a gente tem uma estatística específica da Unifesp, de 77 a 2007, onde 134 pacientes que foram vistos, e aqui muito importante, dentro do hospital terciário, referência, centro oftalmológico, ou seja, para onde realmente são encaminhados os casos que não tiveram resolução em nenhuma outra parte da rede, 134 pacientes, dos quais 29% tiveram alteração na retina, 50% alguma inflamação dentro do olho, alteração de partes moles 34% e ifema, que é sangramento ocular, 25%. Se a gente parasse aqui, vocês provavelmente começariam a dormir, porque vocês não têm nenhum interesse em saber como é que se trata ou qual é a progressão, o prognóstico de quem tem uveíte traumática e muito menos de quem tem ifema. Mas eu parei e tentei estressar que isso é num hospital terciário. E essa não é a realidade no campo, provavelmente não é a realidade que vocês vão ver em vários locais de atuação. Se a gente tiver isso mais focalizado no futebol, vamos ver que 72% de todos os traumas com pessoas acima de 15 anos foram relacionados ao futebol. As causas são as mesmas, porque o futebol é a grande causa, aí no caso de trauma ocular. Como é que isso acontece? Ainda no braço oftalmológico, que, ao meu ver, não é o mais interessante, mas isso é uma curiosidade, vamos dizer assim, que talvez seja bom para vocês contarem em casa. A conversa é, temos lá um trauma com uma expansão escleral equatorial. Essa regiãozinha daqui, ela sofre expansão porque a bola acaba atingindo a parte anterior do olho, que não tem mais para onde ir, porque o olho é um continente fechado, e ele acaba se expandindo lateralmente. Com essa expansão, há um deslocamento posterior do cristalino, que vai dessa posição para essa, mas principalmente da íris, e um aumento de pressão intraocular aqui dentro, que é transitório, não é o mais importante. Pode existir, então, uma ruptura da face anterior do corpo ciliar, que é essa regiãozinha daqui, que é muito irrigada. E aí, ruptura de vasos da íris, ou ruptura total da íris, ou então do corpo ciliar, que existe numa porcentagem pequena dos casos. Com essa ruptura, aí sim a gente tem um aumento da pressão intraocular por sangramento dentro da câmara anterior do olho ou da câmara posterior. E esse sangramento com aumento de pressão tampona os vasos que estão abertos. Depois disso existe um espasmo vascular, a formação de coágulo. Em mais ou menos 4 a 7 dias existe a reabsorção desse coágulo de fibrina e a possibilidade de ressangramento. Esse é um quadro relativamente típico e foi o que vocês presenciaram quando aconteceu a contusão do Neymar. Então, existiu ifema, existiu ruptura pequena de vasos da íris, existiu a preocupação de haver um ressangramento, de haver uma pressão ocular aumentada depois do quadro, fazer ou não fazer um ultrassom para ver se tem alguma alteração que a gente não está enxergando atrás da íris, porque não dá para enxergar nada atrás da íris com a luz. Não é o cotidiano, é alguma coisa que, de novo, é, no meu ver, raridade, que a gente deve saber que existe, mas não deve se preocupar muito. Do mesmo modo, outro fato que acaba sendo mais anedótico, no sentido de acontece de vez em quando, não anedótico de anedota,
É o caso do Tustão, onde em 1º de agosto ele teve um trauma e em 24 de setembro ele teve um outro trauma e aí se diz que ele teve o descolamento de retina. O problema é que, provavelmente, nesse trauma de 1º de agosto é que aconteceu o descolamento de retina. E nesse outro de 24 de setembro foi percebido o descolamento de retina maior. E aí ele foi procurar assistência. E foi operado pelo brasileiro Abdallah Moura, lá em Houston, com um prognóstico que já não era bom por conta do tempo que decorreu entre a ruptura da retina, decorrente do trauma, e a cirurgia. Lembrar que a retina é um tecido neurosensorial muito sensível à falta de irrigação, e ela é irrigada pela coroide, que fica atrás dela, onde ela se desprender da coroide, perde irrigação e morre rapidamente. Esses descolamentos de retina começam periféricos, então o paciente perde campo de visão, tem de vez em quando moscas volantes ou flashes de luz, não nesse caso, ele perde realmente a visão periférica, e isso, se for superior principalmente, tende com a força da gravidade a vir se deslocando e o sangue vem descolando ou o líquido vem descolando a retina até chegar na região central da mácula, e pacientes que têm a mácula descolada têm um prognóstico muito pior mesmo cirurgicamente. Outra fratura, aí chegando a alguma coisa um pouco mais frequente que acontece, são fraturas de partes ósseas. A gente tem traumatismo de partes moles, que não é um grande problema, mas tem fraturas ósseas. E só lembrar que o zigoma suporta uma carga muito pequena antes de se quebrar. Então a gente tem fraturas inferiores importantes do assoalho da órbita que prendem o músculo reto inferior e impedem que o olho vire para cima. Essa situação não é uma emergência, mas eu acho que é interessante fazer essa pesquisa semiológica quando existe esse tipo de trauma na órbita, porque a bola de futebol, especificamente, ela é grande, então ela não imprime um traumatismo tão específico no olho, mas sim na região orbitária como um todo. E aí a semiologia daqui é pedir para o paciente olhar para cima, para o atleta olhar para cima, e ele vai ter diplopia, e esse olho não vai olhar para cima, esse vai olhar para cima. Tratamento disso é colocar uma placa aqui embaixo de silicone, depois que se retira o músculo encarcerado dessa lesão, isso tem um prognóstico muito bom. Muito mais frequente e muito menos frequente no hospital terciário são lesões de superfície. São lesões que, em geral, não cursam com alteração ou com risco muito importante para a visão. Por exemplo, hemorragias. Então, a gente tem uma série de hemorragias subconjuntivais, e importantíssimo aqui é tentar diferenciar se a hemorragia é subconjuntival ou se existiu um sangramento mais superficial, mas existiu uma penetração de algum corpo estranho ou uma solução de continuidade para dentro do olho. E tem um jeito relativamente simples da gente ver isso, que é olhando para a pupila do paciente e vendo se a pupila está totalmente redonda e está isocórica. Então, pupilas que são redondas dificilmente são consequência de algum traumatismo onde existiu perfuração nessa região perto da íris. Porque existindo perfuração perto da íris, a pupila, que é um tecido muito parecido com um tapete fininho, ela se dirige à perfuração. E se dirigindo à perfuração, querendo sair pela perfuração, ela faz com que a pupila fique oval. Então, o lugar onde está o bico, o puxadinho da gota, a pontinha da gota, aponta para onde pode ter a perfuração. Então, isso eu acho que é alguma coisa importante, a gente consegue fazer isso em qualquer lugar com lanterna. Não quer dizer que se a pupila for totalmente redonda não tem nenhuma perfuração, não existe essa relação unívoca, mas existe uma dica de que se a pupila estiver oval, provavelmente esse paciente tem perfuração e não só uma hemorragia subconjuntival, então ele requer algum tratamento posterior. Do mesmo modo, alguma coisa muito frequente é quando os atletas, os pacientes falam para a gente que eles têm sensação de corpo estranho. E de vez em quando falam, estou com sensação de corpo estranho. Ah, não é nada. Ou é. Então, sensação de corpo estranho, 99% das vezes, é corpo estranho. Então, se o paciente ou o atleta estiver fazendo sua atividade e de uma hora para outra sentiu que alguma coisa entrou no olho dele, alguma coisa entrou no olho dele, e até que se prova o contrário, essa alguma coisa continua no olho dele. E o lugar onde essa coisa, qualquer corpo estranho, se aloja com bastante frequência, é embaixo da pálpebra superior. E aí, com manobras desse tipo, ou com a ajuda de um cotonete, ou de um clipe, ou do próprio dedo, se everte a pálpebra, se procura corpo estranho na conjuntiva superior tarsal.
lembrar, e isso para vocês não precisa nem ficar tão patente, mas que não existe solução de continuidade aqui dentro. Existe um fundo de saco e nada migra para trás do olho. Os corpos estranhos estão aqui, se não estiverem aqui, eles não existem. Eles só afetaram a córnea ou alguma outra estrutura, e o que o paciente ou o atleta sente é a consequência ainda de algum trauma, de alguma erosão. Nessa posição, dá para tirar o corpo estranho. E a gente não tem muito medo de falar que todos os profissionais médicos e até não médicos podem mexer nessa região daqui com um cotonete. O medo da gente é falar que, se o corpo estranho estiver na região da córnea, dá para tirar sem um microscópio ou sem um equipamento mais importante ou mais delicado. Porque a gente pode empurrar o que está aqui para dentro do olho. Aqui não dá para empurrar para dentro do olho nada. O máximo que pode acontecer é que esse corpo estranho, se ele tiver uma ponta, ele entra um pouco mais, vocês não conseguem tirar, encaminha e depois a gente tira. Mas eu acho que é uma boa coisa fazer essa eversão e procurar corpo estranho nessa região, que é bem frequente. Uma outra situação que me parece pouco explorada e que eu acho que vale a pena a gente ter como recurso semiológico é o exame da córnea em si. Então, corpo estranho, acho que bateu alguma coisa no meu olho, estou sentindo raspar, everteu a pálpebra, não tem nada, continuo sentindo raspar, continuo sentindo raspar, continuo sentindo raspar. Muito bom. E minha visão também não está muito boa. Provavelmente esse paciente tem alguma coisa na córnea. E a gente tem uma semiologia que é relativamente simples para ver essa úlcera de córnea desse jeito. E essa semiologia relativamente simples são esses papeizinhos embebidos com fluoresceína. Só que vende em farmácias especializadas de oftalmologia em São Paulo, no Brasil todo, e o que a gente faz é encostar esse papelzinho no fundo de saco do paciente, longe da córnea, sem anestésico, sem nada. A lágrima do paciente molha o papelzinho, isso se dilui no olho todo. Se a gente iluminar essa figura com uma luz azul, existe uma fluorescência importante. Se a gente iluminar com luz branca, que tem comprimento de luz azul, também existe uma fluorescência que não é tão importante, mas a gente consegue ver a lesão. Então, de novo, encaminhar o paciente, suspeita de úlcera de córnea, mais ou menos tantos milímetros, solicito avaliação, é uma coisa. Você tranquiliza o paciente, sabe o que fazer, coloca a pomada, conversa um. A outra é encaminho para avaliação oftalmológica, que eu acho que é alguma coisa que a gente deve tentar, na medida do possível, evitar. Última coisa, é uma palavra, um pouquinho de conversa, muito pouco, que me perguntaram da outra vez que eu apresentei isso na Federação Paulista, como que funcionam os atletas em relação às cirurgias. E principalmente cirurgias refrativas, que são cirurgias que são muito feitas em pacientes muito jovens. E a gente tem cada vez mais gente vindo com os mais variados graus. Então tem paciente ou atleta com 12 graus de miopia, 6 graus de hipermetropia, 3 de astigmatismo. O que pode, o que não pode fazer nesses atletas? Tem muito bom senso, mas tem algumas coisas técnicas. Então, por exemplo, a gente não gosta de colocar lentes que podem encostar na parte posterior da córnea, que são lentes de câmara anterior. Nem essa, que é fixada no ângulo, nem essa que é presa na íris. É um pouco melhor colocar algumas lentes atrás da íris, porque se existir algum trauma, a íris está entre a córnea e a lente, protegendo um pouco mais a córnea. Cirurgias de laser. Existem cirurgias de superfície, onde a gente simplesmente tira um pedacinho da córnea para dar uma curvatura, outra curvatura à córnea. Existem cirurgias que são lamelares, onde a gente corta a córnea no meio, faz um pedículo e volta a córnea. Esse tipo de cirurgia provavelmente é mais arriscado para os atletas do que esse tipo de cirurgia, embora esse tipo de cirurgia tenha uma recuperação mais lenta, com um pouco mais de sintoma. Então, existem alguns aspectos específicos e técnicos. Eu acho que o importante é saber que pode-se operar esses atletas. Hoje essas cirurgias estão liberadas, hoje, já há 10 anos, para os pilotos da Força Aérea Americana, que tem um standard bom, tem que enxergar bem e tem que ser muito seguro. Então, eu acho que a gente pode fazer isso para os nossos atletas também. Obrigado.